Nós estamos refletindo esse mês sobre generosidade, né? Nós tivemos um culto especial na semana passada sobre a mulher e nós conversamos ontem, na verdade, com os homens sobre a nossa masculinidade tóxica, né? Tentando encontrar na masculinidade de Jesus uma redenção para aquilo que é tóxico em nós homens. Mas hoje nós vamos continuar ainda com o tema da generosidade. E eu quero convidar você para a leitura dessa noite no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Essa é uma história do segundo milagre da multiplicação dos pães de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, no Evangelho de Marcos, faz 2 milagres da multiplicação. O primeiro em território de Israel, para os judeus, e o segundo, nesse aqui, no capítulo 8, num território da Palestina, mas fora do território da região ali onde o povo de Israel estava estabelecido. E essa é uma história interessante, porque dentre as muitas lições que ela poderia nos ensinar, ela nos desafia a pensar como nós podemos utilizar e administrar os nossos recursos segundo a lógica do reino de Deus. O reino de Deus não é apenas uma experiência mística, não é apenas uma experiência individual, não é apenas uma experiência que eu vivo na minha interioridade. O reino de Deus funciona também como uma espécie de lógica que reorganiza a minha vida, como uma espécie de ética que me coloca de um jeito diferente no mundo, que orienta as minhas ações ao ponto de eu, quando ajo, quando faço, quando falo, quando utilizo dos meus recursos, materialize ali a presença da graça de Deus. Então, o reino de Deus, ele muda e me transforma de um jeito que quando eu estou no meu cotidiano, ele me chama ou converte as minhas ações a ponto de que as minhas ações, sejam elas quais forem, demonstrem, testemunhem ou materializem a graça e o amor de Deus no local onde eu estou. Então, eu acho muito interessante, porque eu acho que essa é uma história inspiradora, que faz a gente pensar como esses discípulos
se colocam à disposição daquilo que Cristo diz, e como, quando esses discípulos pegam o que têm e colocam à disposição daquilo que Cristo quer fazer, como isso se multiplica e como isso se divide para muitas pessoas. Eu acho que é interessante, já disse, vou repetir, destacar que essa região onde aconteceu a multiplicação desses pães é a região da Palestina, onde Jesus geralmente não caminhava, mas em um momento no Evangelho de Marcos, diz que ele sai da região de Israel e vai para uma região dos gentios. Era uma região helenizada, uma região onde havia muitos gregos, muitas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, muitas pessoas que não eram da religião judaica. Algumas vezes, durante o seu ministério, Jesus deixa a região de Israel. E é muito interessante porque algumas vezes no seu ministério, Jesus deixa claro também, em contrapartida, que ele veio primeiramente para os seus, para o povo de Israel. Então, tem alguns episódios na vida de Jesus que, quando alguém pede um milagre para ele, ou pede alguma coisa, ele fala, eu não posso tirar do povo de Israel, vim primeiramente para eles, como se houvesse um plano de Jesus para justamente ampliar a sua missão. Mas é interessante que nesse trecho do Evangelho de Marcos, Jesus vai para Decápolis, região fora da região do povo de Israel, onde os judeus não estavam presentes, e mesmo assim ele se enche de compaixão de uma multidão que queria ouvi-lo e faz um milagre. Isso pode parecer um detalhe, isso pode parecer uma coisa boba, mas eu acho que daqui a gente já consegue tirar uma lição muito importante. Daqui a gente tem, por exemplo, a ideia ou o fato de que o Deus de Jesus é um Deus que pretende e que abençoa, na verdade, todo mundo. Não só pretende, mas abençoa todo mundo. Jesus é um Deus que não tem um propósito de abençoar somente os seus. Jesus é um Deus que tem como propósito abençoar o mundo todo. Jesus é a expressão desse Deus que carrega no coração a disposição de abençoar aqueles que estão aqui dentro, mas também aqueles que estão lá fora. Inclusive, aqueles que estão fora do muro do seu arraial, das pessoas que clamam o seu nome, das pessoas que oram por ele. E eu acho interessante, porque assim a gente começa a pensar que a atuação do nosso Deus, ela é muito maior do que aquilo que a gente costuma viver na nossa religião, na nossa religiosidade. A gente sai dessa categoria do gueto, sabe, do pensamento bairrista, provinciano, e começa a entender que Deus abençoa. Ah, mas Deus não abençoa, não me abençoa porque eu estou aqui, abençoa. Abençoa quem faz parte do clube dele, mas também abençoa gente que está do outro lado, gente que está distante da religião cristã. Inclusive, Deus abençoa todo mundo. Porque vejam se essa não é a lógica da nossa mentalidade, ou se a gente cresceu assim, às vezes pensando, a nossa maneira de enxergar como a mão de Deus vai abençoando as pessoas. Nós estamos aqui e pensamos, porque nós somos esse povo escolhido, é teu povo presente, irmãos e irmãs, Deus coloca a mão sobre a gente e nos abençoa. O que é uma verdade. Eu acredito, inclusive, que nós somos abençoados só pelo fato de estarmos aqui. E que existem bênçãos que a gente não viveria se nós não estivéssemos aqui. Porque só o fato de estarmos reunidos, isso já é uma bênção. Só o fato de estarmos comungando a fé, partilhando orações, partilhando vida, isso já é uma grande bênção. Mas eu não acredito, e o que pode parecer estranho para alguns, que se você não estivesse aqui, você não seria abençoado. Entende? Talvez você não desfrutasse de algumas coisas, como eu disse, que a gente desfruta aqui, pelo simples fato de estar aqui, mas Deus abençoa todo mundo. Quem está aqui, quem não está aqui,
quem tem consciência de que Ele é a fonte de bênção, de amor e de graça, mas também quem não tem a consciência de que Ele é a fonte de bênção, de amor e de graça. Ele abençoa. Então, enfim, Jesus está aqui, numa região estranha, uma região onde as pessoas só ouviram falar dele, não conhecem a história do Deus de Israel, não se prostram a esse Deus de Israel, mas Jesus está ali e ele se sensibiliza com a necessidade de uma gente que precisa ser abençoada, e então ele resolve abençoar. E Jesus abençoa essa gente, primeiramente, ensinando essa gente. Eu acho que isso é muito legal. Jesus vai para uma região desértica, uma região onde a multidão vai atrás dele por ter ouvido falar desse mestre religioso que está passando por ali, e ele senta com essa multidão e começa a ensinar. E essa é uma primeira forma de Jesus abençoar essa multidão. Jesus está falando, Jesus está anunciando, Jesus está esclarecendo, Jesus está elucidando, porque há muitas maneiras de nós sermos generosos, há muitas maneiras de nós abençoarmos as pessoas. Falar com sabedoria, falar com graça, é uma maneira de abençoar as pessoas, pode acreditar nisso. Uma palavra, às vezes, que a gente recebe de uma pessoa, um recado que você dá, é uma forma de abençoar. Eu estava conversando com uma jovem essa semana e ela falou, alguém veio orar por mim e me deu uma palavra de Deus e falou que eu sou preciosa. Uma coisa simples. Naquele momento, era Deus falando comigo, ela disse. Então, uma palavra, um jeito de ensinar. Jesus está lá ensinando, falando, e é muita gente que tem lá. E o texto diz que eles já estão, então, há 3 dias conversando, até que Jesus olha e fala assim, espera aí, esse povo está com fome. Esse povo está com fome. E olha para os discípulos e fala, a gente precisa alimentar essa gente, porque senão quando eles forem embora, eles vão desmaiar no caminho. Eles não vão se sustentar. Então tem 2 coisas aqui, até aqui, que eu vejo. Assim, a primeira é que 3 dias aquele povo estava conversando e não estava se alimentando direito. Eu acho estranho isso para crente, né? Reunião de crente tem que ter comes e bebes, né? Tem que ter. Eu fui ontem numa reunião de crente na Zona Leste, numa igreja, que era um corredorzinho, gente. Mas tinha comes e bebes. Faltava um monte de coisa. Faltava até gente. Mas tinha comes e bebes. Tinha. Na reunião de crente tem isso, a gente gosta. O que vai ter para comer? Às vezes a gente vai fazer uma reunião de liderança, eu falo, não, vamos fazer uma coisa simples. Cadê o tio Lila? Não está lá fora, né, na cantina. O tio Lila é o nosso cozinheiro aqui, né? É o dono da cozinha, ele tem a equipe dele. Aí eu falo, tio Lila, não, vamos fazer uma coisa simples. Tal. Aí ele me liga durante a semana. Não, tá bom. Aí ele me liga durante a semana. Não, mas e o café da manhã? Não, o pessoal já chega com café tomado. Não, tem que ter café da manhã, vamos falar para cada um levar um bolinho, então, e tal. André, mas a gente tem que contar com pessoa a mais, a galera leva filho lá. E aí ele vai fazendo, e quando vê a conta não fecha, porque fica caro. Porque crente gosta de comer e come. Né? Mas eu acho interessante, né? Porque a gente tem fome do corpo, né? Essa fome energética que alimenta o nosso corpo. A gente precisa de comida. Mas parece aqui que às vezes a fome da alma é tão grande que a gente consegue ignorar, pelo menos por um tempo, a necessidade do nosso corpo. Né? Essa demanda, sabe, que a gente tem de alimento sólido, a gente às vezes deixa para o segundo plano quando a conversa está tão boa, quando aquilo vai alimentando a nossa alma, e a gente deixa de se alimentar, a gente se esquece, né? Porque a gente tem assim, que se alimentar também da alma. A gente vê essas questões. Ontem mesmo, no encontro dos homens, a conversa começou às 11, o almoço era para ir meio-dia. Aí chegou meio-dia, o tio Lila já sentou do meu lado, assim, passou. E aí o tio Lila é assim, né? A comida está pronta, já fica sinalizando. E a gente conversando, mas a conversa estava boa mesmo. A gente foi dialogando numa roda, e a gente foi trazendo vários assuntos, que acabou quase 1 hora, não foi? A gente ficou 2 horas conversando direto, assim, sem ver o tempo passar. Milagre aconteceu ontem lá
Não foi da multiplicação, mas foi... né? E a gente ficou conversando sobre coisas sérias. Por quê? Porque ali tinham coisas que estavam tocando a nossa alma. Pessoas que precisavam falar, pessoas que precisavam entender, ouvir, e a gente estava lá. Isso não é, obviamente, assim, não estou subestimando a necessidade do nosso corpo, né? Essa necessidade física que todos nós temos. As pessoas precisam de pão, como já disse o sociólogo Betinho, há muito tempo. Quem tem fome tem pressa. Né? Quer dizer, a gente precisa se alimentar integralmente, mas essas pessoas que estão ali, né? Elas estão de um jeito, com uma fome de alma, da qual a compaixão de Jesus também enxergou, essa fome, e eles se esqueceram de comer. Mas não é só essa fome que as pessoas têm, né? As pessoas também, mesmo quem tem geladeira cheia, né, tem fome de alma, mas eu até ia falar alguma coisa assim, eu entendo que a gente precisa se alimentar. Por isso que a ação social está aí distribuindo cesta básica. Por isso que a SEB, aqui no Mova, distribui as suas cestas básicas. Né? Porque não adianta só dar letramento. Quem não come não consegue pensar, não consegue refletir, começa a tremer. Né? Mas isso demonstra que existe uma fome espiritual, existem pessoas precisando de uma generosidade, de uma palavra, sabe? E de uma fome que só pode ser preenchida em Jesus Cristo. Eu acredito nisso, assim. E não importa, e não é com um discurso salvacionista, assim, né? Quer dizer, para você sair dessa fome, você tem que se converter. É naquilo que Jesus demanda para a gente fazer para essa pessoa. Nós, representantes, pernas e braços desse Deus aqui na terra, igreja, corpo dele. Então, tem muita gente que consegue ir em bons restaurantes, que tem geladeira cheia, que consegue fazer compras durante a semana, mas que tem fomes de outras coisas. Fome da alma, fome daquilo que não é tangível, fome daquilo que não pode ser tocado, sabe? Eu sei que eu tenho tudo o que eu preciso para satisfazer o meu corpo, mas eu não tenho todas as respostas para a minha vida. Então, eu queria fazer até um alerta assim, para a gente, nós que somos cristãos. Viva essa bênção de abençoar generosamente pessoas que você enxerga que estão com sede de alma. Não deixa passar, não. Quando você vir alguém que está necessitado, que está procurando sentido para a vida, que está procurando um caminho para trilhar, ora para Deus, pede sabedoria e vai apresentar Jesus para essa pessoa, de uma maneira ou de outra. Apresenta esse Jesus gracioso, num gesto, numa fala, numa oração, enfim. Inclusive, esse é o lugar mais óbvio para eu dizer isso. Eu só acredito mesmo, e vou repetir, que algumas fomes da alma só são saciadas quando a gente se encontra com Jesus de Nazaré, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas Jesus é tão perfeito, né? É tão preocupado, esse Deus que a gente serve, em alimentar essa alma dessa galera, que quando ele vai conversando com eles, ele vê então que aquela gente não é fantasma, aquela gente não é só alma, aquela gente não é só espírito, né, Gasparzinho? Aquela gente é gente que precisa de comida, o que pode parecer uma contradição com tudo que eu acabei de dizer aqui, né? Mas não é, na verdade complementar. A missão da igreja não é apenas dizer que existe alimento para a alma, porque eu acho que, de fato, assim, o que a gente faz aqui a cada domingo, eu já disse isso e repito, é um serviço de espiritualidade pública. A gente recebe aqui no domingo, num culto, numa IBD, ou num encontro durante a semana no PG, seja lá na reunião que for, quando a gente se senta e ora e conversa, a gente recebe coisas que alimentam a nossa alma. Isso aqui é público. Isso que a gente faz é para quem não consegue fazer dentro de casa, e a maioria da gente, porque a gente precisa correr de um lado para o outro, cuidar da família, cuidar disso, e de repente a gente precisa parar um momento para se alimentar na alma. Certo?
Mas a missão da igreja também é dizer que existe alimento para o nosso corpo. E no que depender da gente, a gente precisa se comprometer a minimizar as necessidades do corpo dos outros, que estão aqui dentro, que estão lá fora, que passam no nosso caminho, porque a sociedade nos apresenta uma realidade que é injusta e desigual. Então, às vezes, tem muita gente que tem muita coisa para comer e gente que não tem nada. E a gente precisa ficar esperto nisso, sobretudo aqui dentro. Não é possível que a gente tenha banquetes em casa e tenha gente aqui que é nosso irmão, nossa irmã, que está comungando a fé nessa comunidade e não tenha nada para comer. A gente não pode deixar isso passar. Mas Jesus, então, olha para os discípulos e diz assim, essa gente tem fome, essa gente tem fome. E aí é como se ele falasse, se essa gente tem fome, a gente tem uma missão, que é de alimentar essa galera que está com a gente. Então, a nossa missão é dar comida para eles. E ele olha para os discípulos olham para Jesus e dizem, mas onde num deserto a gente vai encontrar pão suficiente para alimentar esses 4.000 homens? E aqui o número é subestimado, porque de fato são 4.000 homens que eles estão relatando, mas os estudiosos falam que há, em proporcionalidade, o mesmo número de mulheres, 4.000 mulheres, mais crianças, mais ou menos 2.000. Então você está falando, mais ou menos, de uma multidão que se reúne, como se reunia naquele tempo, de 10.000 pessoas. São 10.000 pessoas que estão ali, e os discípulos fazem uma pergunta legítima. Os discípulos eram poucos, não eram muitos. Eles estavam no deserto e falam, mas aonde a gente vai encontrar comida para 10.000 pessoas? E Jesus faz então a pergunta, que parece ser boba, mas na verdade é a pergunta mais maravilhosa dessa história e mais inteligente, e que talvez a gente precise se perguntar todas as vezes em que a gente ouvir esse chamado de generosidade gritando nos nossos ouvidos. O que vocês têm? Essa é a pergunta de Jesus. O que vocês têm? E essa pergunta é interessante porque ela é o preâmbulo, aquilo que antecede o milagre. A pergunta, de alguma forma, ela situa a gente nesse grande tabuleiro que é a missão de Deus. Sabe, no grande tabuleiro que é a missão de Deus no mundo, a questão primária não é perguntar o que a gente vai arranjar, o que a gente vai comprar, o que a gente vai conquistar, mas a pergunta primordial é o que é que a gente tem hoje? O que é que a gente tem e que é isso com que esse povo vai contar? É isso. O que a gente tem hoje? A gente pensa muito nas soluções, Eu fico pensando, a gente está em construção aqui, para quem não sabe, há muito tempo. E a gente sempre fala, e se viesse um investidor, um empresário, e a gente fica pensando, e se eu também ganhasse, já vi irmãos dizendo isso, não vou denunciar o nome, mas, se eu ganhasse na virada do milhão lá, esse prédio ia estar... Eu falei, meu irmão, se for para isso, pode jogar. Se for para abençoar, está liberado. Acho que depois você pede perdão se tiver algum negócio aí com Deus, mas joga. Mas a gente fica pensando, Puxa, se fulano estivesse aqui, se a gente tivesse um jogador de futebol, quer dizer, a gente vai sempre olhando para as coisas de fora, para as coisas de longe, porque na nossa cabeça as soluções dos problemas quase sempre estão lá fora, estão mais longe, E Jesus está olhando para aquele povo e está invertendo essa lógica. Isso que é muito interessante. Ele diz, o que vocês têm? Fala para os discípulos, Eu sei que são muitos, mas a pergunta não é onde é a padaria mais próxima, a pergunta é, o que vocês têm? O que vocês têm que a gente pode usar aqui agora? Então, daí você já pode tirar uma segunda lição para a vida. Assim, quando você tiver
diante de dilemas, sabe, da possibilidade de ser um instrumento de Deus para abençoar alguém, antes de olhar para fora, antes de olhar para quem você vai comunicar, antes de olhar para quem que você vai pedir ajuda, olha para dentro de si mesmo e vê o que você tem para ajudar naquela hora. O que você pode fazer para ajudar naquela hora? Porque pensa aqui comigo. E assim, não é só na questão material, não. Não é só questão de dinheiro, não é só na questão de alimento. Às vezes fulano está diante da gente e precisa falar com uma outra pessoa que está lá longe, mas está numa ansiedade danada. E você sabe que talvez aquele problema que ela precisa resolver só vai resolver se encontrar aquela pessoa que está longe. Aí você fala assim, não posso fazer nada. Não, você pode às vezes orar com esse indivíduo, com essa pessoa, para que o coração dela se acalme, para que o primeiro passo para o encontro dessa pessoa, para que ele possa ser dado. Sabe? Se for uma questão material, pode pagar uma passagem de repente, pode dar uma carona para algum lugar, mas quer dizer, você pode fazer alguma coisa com aquilo que você tem. Talvez você não possa fazer tudo para todo mundo, que é muita ingenuidade, mas você pode fazer alguma coisa com aquilo que você tem. E às vezes a pessoa pode ir para aquele encontro que ela precisa ir com aquela pessoa longe, com um abraço, afagada, com o coração mais tranquilo. A gente pode fazer. Então a pergunta é, o que vocês têm? Essa é a pergunta de Jesus. E aí eles contam, se reúnem, falam assim, nós temos 7 pães para 10.000 pessoas. 7 pães. 7 pães. E Jesus faz 2 coisas. Ele dá graças, porque a gente sempre agradece por aquilo que a gente tem. E ele começa a pedir para os discípulos distribuírem os pães para a multidão. E o texto fala para a gente que todo mundo come. Come igual crente em festa, até se fartar. Leva para casa, pode levar, sobram 7 cestos de pães. Quer dizer, a fome da alma foi saciada, eles ficaram ali 3 dias conversando, e a fome do corpo foi saciada, porque eles comeram até se fartar. Essa é a história de um milagre que é interessantíssimo e traz para a gente algumas reflexões que eu acho que a gente precisa levar para a nossa vida, para a gente ser um pouco mais generoso, para a gente entender qual que é a lógica da administração dos nossos recursos. E eu digo, não é só recurso material, mas também talentos, dons, aquilo que a gente pode fazer pelos outros, e para a gente levar para a nossa vida. A história do milagre é interessante porque tem, sim, reflexões, e eu vou pedir licença para eu me repetir em algumas coisas que eu já disse, mas eu separei aqui alguns pontos para a gente anotar e levar para casa, para a gente fazer um exercício prático, talvez, a partir da nossa vida, olhando para dentro, mas também olhando para a nossa necessidade como comunidade, aquilo que a gente pode fazer. Primeira lição, lembra de Decápolis? Jesus está em um território fora de Israel. Quer dizer, Jesus está numa região estrangeira, num lugar que não era seu, porque Jesus é a expressão de um Deus que abençoa só a gente aqui? Não, Jesus abençoa todo mundo, certo? Então não precisa estar no clube de Deus para ser abençoado. A igreja é o clube de Deus, nesse sentido. Você não precisa estar no clube, não precisa ser sócio para ser abençoado. Não precisa fazer parte para Deus abençoar. Se Deus quiser abençoar e vai, Ele abençoa. Jesus abençoa todo mundo. Obviamente, repito, mas a gente não é abençoado de estar aqui? Sim, a gente pode viver algumas coisas a mais, eu acredito, que quem quiser viver é só chegar. Mas Jesus abençoa todo mundo. Então não pensa assim, não. Se fulano tivesse na igreja, ele não ia estar passando por essa situação. Sabe, às vezes isso é um escudo de proteção para eu não ser generoso. Sabe, só porque ele não está vindo. O problema não é que se eu ajudar ou não, isso aí vai continuar na vida dele. Ele tem que vir para a igreja. Então já estou desconstruindo isso para você.
Jesus abençoa todo mundo, quem está lá fora e quem está lá dentro. Então não deixa esse tipo de fala impedir de ajudar alguém, tá? Pode ser que o fulano ainda não entendeu quem é Jesus, pode ser que o fulano ainda não entendeu que Jesus está querendo construir uma outra sociedade, uma outra humanidade justa, onde a dignidade de todo mundo é respeitada. Ok. Pode ser que ele não tenha entendido, mas ele já é abençoado mesmo assim. Não fica chorando a ausência do outro, como se isso fosse tudo que você pudesse fazer. Pense que o outro já é alcançado em Cristo. Então isso amplia a nossa consciência de missão de igreja. Entende? Porque se nós somos esse corpo de Cristo que abençoa todo mundo, a gente precisa ir muito além. Então pensa assim, as pessoas que estão aqui na capoeira, às terças e quintas, elas são abençoadas por Jesus. Não é porque a gente tem um discurso proselitista, sabe, proselitista que tenta converter a pessoa para Jesus. Elas já são abençoadas e a gente pode continuar abençoando, oferecendo esse jogo, esse esporte, essa arte, essa cultura para eles. As pessoas que estão no Mova, que não são propriamente cristãs, ou todas não são, talvez algumas, elas não precisam se converter para serem abençoadas pela Igreja de Jesus. As pessoas que frequentam a Vila da Arte não precisam se converter para serem abençoadas para a Igreja de Jesus, pela Igreja de Jesus. As pessoas que estão aqui no esporte não precisam ser convertidas para serem abençoadas pela Igreja de Jesus, porque Jesus é um Deus que abençoa todo mundo, em todos os lugares. E se nós somos igreja, o corpo de Jesus na terra, nós abençoamos todo mundo, em todos os lugares. Ou, pelo menos, onde a gente é inserido. Em todos os lugares por onde a gente passa. Tá certo? Jesus abençoa todo mundo. E a gente precisa ler o texto e se lembrar dessas metáforas. As metáforas que o texto proporciona para a gente. Sabe lá onde o fulano está, que é um lugar estranho, que é um lugar longe, é um lugar desconhecido, é uma outra religião, é uma pessoa de uma outra fé, é uma pessoa ateia, é uma pessoa que xinga Deus. Jesus abençoa. E Jesus pode, inclusive, nos utilizar como instrumento para abençoar essas pessoas, para alcançar corações. Jesus abençoa todo mundo e a gente precisa acreditar nisso. Então, primeira lição, Decápolis, Jesus abençoa quem está lá. E por isso a gente precisa também abençoar. Nós somos o corpo de Cristo. Segunda lição que eu tiro desse texto, a compaixão vence a incredulidade. A compaixão vence a nossa incredulidade. Os discípulos estavam incrédulos. Eles falam, mas do deserto, como é que a gente vai fazer brotar pão? Né? Embora eles tenham lá o recito do maná, né? A narrativa do maná. Enfim, mas do deserto. Quer dizer, eles estavam incrédulos com a possibilidade de alimentar essa multidão, porque afinal, eles só tinham 7 pães, e assim é extremamente racional. Eles têm razão, no sentido mais literal do termo, né? Mas Jesus tinha compaixão. Jesus tinha compaixão. E quando os nossos 7 pães são mobilizados pela compaixão de Jesus, a nossa incredulidade é vencida, sabe? Então, por vezes, e eu acho e falo isso com muito cuidado, por vezes a gente precisa superar essa lógica que faz a gente medir todas as coisas a partir de cálculos matemáticos. Vou repetir, não sem responsabilidade, mas por vezes nós precisamos superar, não é ignorar, mas superar essa lógica que faz com que a gente calcule todas as coisas dentro dessa racionalidade matemática humana. Sabe por quê? Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Imagine se a compaixão de Jesus não tivesse mobilizado
o coração desses discípulos incrédulos? Eles iriam para casa sem ver o milagre acontecer. Está entendendo? Não seja irresponsável, mas, às vezes, a gente precisa superar essa lógica da matemática. É isso que o texto está dizendo. 7 pães não alimentaria 10.000 pessoas. Não alimenta. Cálculo matemático, faz aí. Você pode colocar 1 grão de farinha, talvez não chegue. Mas Jesus está desafiando os discípulos para que eles passem desse lugar da desgraça e desgraça, um lugar sem graça, sem a graça de Deus, da incredulidade para o lugar da compaixão, fazendo um movimento no coração desses discípulos. Às vezes a gente não vê saída, e eu acho que nessas horas a gente precisa orar a Deus pedindo que Ele nos dê compaixão, porque a compaixão de Jesus pode fazer com que a gente vença essa desgraça, esse lugar fora da graça de Deus, sabe? Da incredulidade. Porque a incredulidade é uma experiência minha e sua. Ela é uma experiência humana, a gente duvida. A gente vê o pouco que a gente tem e a gente duvida. A gente duvida. Eu carrego a incredulidade e você carrega a incredulidade. A gente não precisa se envergonhar por isso. Mas eu acho que nos momentos limítrofes a gente criou o hábito de pensar, se eu não enxergo mais o chão, eu não vou dar mais um passo. E é uma questão extremamente racional. Só que a nossa vida não é feita só de razão, ela é feita de fé também. Ela é feita desse ambiente de fé também. O que significa que a gente é desafiado, inclusive, a dar passos antes de enxergar o chão. Porque mesmo que os nossos olhos não estejam vendo o chão, não significa que ele não está ali. Às vezes é só um momento que eu não consigo enxergar. É só um momento que eu não consegui contemplar aquilo que está diante de mim. Então a gente precisa, nesse momento em que a gente não enxerga o chão, se permitir confiar em Jesus e permitir que o coração compassivo de Jesus mobilize o nosso coração da incredulidade para o milagre de Deus. Então mantenha, meu irmão, minha irmã, o seu coração aberto para que a graça de Deus venha com a sua compaixão e te tire desse lugar da incredulidade, porque às vezes os nossos olhos não veem saída, e não veem mesmo, mas você não segue Jesus? Segue ou não segue? Você não segue um Deus poderoso? Então confia, aprenda a ter um coração como Ele tem, de compaixão, porque se o coração dele é compassivo, por que o nosso não vai ser? Essa é uma questão que a gente precisa carregar. E, repito, falo isso com todo cuidado, não é para ser irresponsável, mas é para entender que a gente vive de fé também. Terceira coisa que eu vejo como lição, já estou terminando, tá? E que eu tiro desse texto é a seguinte: a gente tem alguma coisa, e o que a gente tem nas mãos é perfeito para Jesus fazer alguma coisa. O que a gente tem nas mãos é perfeito para Jesus fazer algumas coisas. A gente precisa entender, inclusive a força numérica que existem aqui nos textos bíblicos. Os discípulos só encontram 7 pães. E 7 na cultura de Israel é o número completo, é o número da perfeição. É como se eles falassem assim para Jesus: Jesus, a gente só tem 7 pães. E Jesus fala: perfeito, é isso aí, é o suficiente, é perfeito para eu fazer alguma coisa, sabe? 7 para alimentar quase 10.000. Então vejam, a ideia não é de proporcionalidade, a ideia não é essa. Jesus sabe fazer
milagre. É essa a ideia. Com o que você tem e com o que você coloca à disposição. O que você tem é perfeito, nesse sentido, para Jesus fazer alguma coisa. O que aquela gente precisava entender, o que a gente precisa entender também, é que o que a gente tem nas mãos, então, é perfeito para abençoar as pessoas. A gente é resistente porque às vezes a gente não entende a lógica de Jesus. Eu sempre fico falando isso para alguns. A igreja não funciona na lógica de mercado. A igreja não funciona na lógica de mercado. E eu sei que a lógica de mercado é interessante, de um caixa, de um lucro, etc., porque traz a responsabilidade financeira, uma cobertura financeira, mas a igreja não funciona na lógica de mercado. A igreja funciona na lógica do reino de Deus. A igreja funciona na lógica de Jesus. Então, a gente costuma olhar para o que a gente tem nas mãos e a gente costuma dizer assim, na lógica do mercado. Isso é muito pouco. Isso, imagina, construir esse prédio faraônico aqui não vai dar. Não é para a gente. Comunidade humilde, periférica. Para abençoar pessoas, né, esse prédio. Não foi para isso que a gente decidiu? Para abençoar pessoas de fora do nosso arraial. Ah, mas não dá. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de uma promoção. Ah, não consigo. Se eu tivesse mais um punhado. É assim que a gente pensa. Porque, de fato, calculando, não dá. E nisso a gente vai subestimando a compreensão de que Deus pode fazer através da gente com o que a gente tem. Não é? Quantas vezes na vida, quantas vezes na educação dos seus filhos e filhas, na administração dos seus recursos, sabe, para sua casa, quantas vezes no seu trabalho, em quantas conversas despretensiosas com seus amigos você chegou assim, com tão pouca certeza de que ia ser suficiente, e de repente foi. Eu fico pensando nessa lógica do reino de Deus. A gente não precisa ter tudo, mas a gente pode ter uma parte. Não é assim que estão funcionando as vaquinhas online? E a gente faz isso aqui também, às vezes para abençoar as pessoas, não é? A gente não tem dinheiro para comprar todo o medicamento, mas eu me comprometo com uma parte, vou ligar para um irmão e tal. Já participei de grupos de WhatsApp assim. Então a gente vai socorrer esse irmão durante 6 meses para pagar o que ele precisa, para fazer o que ele precisa. É a lógica do reino de Deus. Então, quantas vezes a gente já passou por situações assim que a gente chegou com pouco? Quem já se casou aqui sabe como é, né? Faz aquele casamento assim majestoso, né? Você fala, de onde saiu tanto dinheiro? Quando você vai fazer, colocar na ponta do lápis, você fala, caramba, eu acho que eu não tinha ciência de que eu não tinha tanto dinheiro. E não tinha, um milagre aconteceu ali. Sabe, então, a gente precisa entender essa ética social que se conjuga com o sobrenatural da fé. Entender que a igreja funciona numa lógica diferente da do mercado. A igreja funciona numa lógica do reino de Deus. E isso não é só para recursos, de novo. Você pode chegar com uma informação, com uma pequena sabedoria de um texto que você tem, de uma experiência que você viveu. E às vezes você chega para falar com pessoas, às vezes você vai dirigir lá o PG, e você fala, puxa, eu vou falar, mas será que vai ser suficiente? Será que as pessoas vão encarnar aquilo que eu falei? Será que vai fazer sentido para elas? E de repente você vai com tão pouco, e aquilo é tão abençoador, porque é tão legítimo, é tão sincero, é como se aquilo se multiplicasse, não é? Inclusive, eu diria, eu vou trazer aqui, ser bem sincero, existem algumas interpretações desse texto que falam que o milagre não é um milagre assim sobrenatural. O que aconteceu naquele dia foi que estava todo mundo guardando um pouquinho no seu bolso, na sua bolsinha. Entende? E aí, quando os discípulos são convocados a entregarem aquilo que eles têm, e as pessoas olham e veem os discípulos entregando tudo que têm e repartindo,
as pessoas começam a entregar e sair do ambiente do egoísmo para passar para o ambiente da generosidade. E começam a compartilhar, tanto que no texto aparece aqui alguns peixes, não sei de onde, não estavam com os discípulos. E Jesus também multiplica. Então não aparece só pão, aparece peixe. Então vejam como funciona a lógica do reino de Deus. Cada um dá o que pode. E quando eu vejo que aquele irmão está dando o que pode, mas com uma generosidade tamanha, eu sou praticamente convocado a sair desse meu lugar, daquilo que eu estou escondendo, para dar também. E é assim que as coisas funcionam no reino de Deus, na lógica da partilha. Para mim, esse é o maior dos milagres que está acontecendo aqui. Ai, mas você está tirando a miraculosidade do... Não, eu não estou tirando sobrenatural. Para mim, isso aqui é muito mais sobrenatural. Quando a gente, seres humanos, entramos num tipo de transcendência que faz a gente ir para além do nosso egoísmo. A gente transcende o nosso ego, o nosso eu, as nossas coisas. E a gente vai para além, dá um passo. Aqui a gente entrou numa esfera divina, meu irmão, minha irmã. Na esfera do dar, aquilo que eu posso, independentemente, se for só eu vou fazer aquilo que eu posso. Né? E não tem uma ideia assim, mas eu vou carregar isso tudo nas minhas costas. Não, porque eu estou dando aquilo que eu posso. E se for para abençoar, está tudo certo. E se for para testemunhar para que outras pessoas deem também, está tudo certo. Então, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Se foi assim, pão saindo do saco de padaria, sabe, igual coelho de cartola, e não foi acabando, sabe, Jesus distribuindo. Ou se foi, de fato, a multidão que estava lá, todo mundo escondendo alguma coisa, porque estava 3 dias, tinha que voltar para casa, eu tenho que garantir o meu, e de repente ver a generosidade, depois de alimentar a sua alma, a generosidade desses discípulos, movida pela compaixão de Jesus, saindo desse lugar de egoísmo, e movimenta todo mundo para dar. Eu não sei o que aconteceu. O texto fala de milagre, né? E fala de um milagre, eu não sei qual que foi esse milagre mais humano, transcendente, ou esse milagre mais convocatório assim, de Jesus, e fala, deixa comigo, mas eu preciso de vocês. De uma ou de outra maneira, Jesus coloca a responsabilidade nos discípulos, para distribuir, para dar o que tem e distribuir. Né? Então, o pouco que a gente tem, o pouco que a gente tem é perfeito, para que Deus possa fazer alguma coisa na gente, através da gente, em muitos para além da gente. Então pega o pouco que você tem, meu irmão, minha irmã, e coloca aí nas mãos do Senhor, porque o milagre é esse. O milagre é esse. Coloca nas mãos de Jesus, sabe? Não precisa ficar esperando acontecer algo mágico. O milagre é o discípulo olhar e dizer, mas era só isso e deu para todo mundo? Apareceu mais do que pão, apareceu peixe. A nossa história de vida não é assim. Quando a gente vai vendo e vai dando, e a gente vai vendo, não falta. Quando a gente falta, às vezes, por uma má administração nossa. Mas quando a gente é generoso, são coisas que a gente não fica assim, se eu não tivesse abençoado aquela pessoa, fiz assim, enfim. Então é isso. Qual que é o que você pode dar? Né? O que é que você pode dar? Qual que é o que você pode dar? Quer dizer, qual que é o seu dom também, o seu talento, a sua palavra de consolo? Qual que é o tempo que você pode fornecer? Sabe, a generosidade está conjugando tudo isso. A gente não precisa ficar, mas eu aprendi tão pouco, eu sei falar tão pouco. Meu irmão, minha irmã, o que você tem já é suficiente para sair abençoando o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus vai multiplicando conforme a sua disposição. Tá? Então, o que você tem não é perfeito para tudo. Né?
Eu já disse e repito. Não dá para ser perfeito para tudo, para fazer tudo. Inclusive, eu acho que é ingenuidade a gente achar que tem uma situação perfeita para a gente abençoar tudo e todos. Não, ninguém tem isso. Só Deus consegue abençoar todo mundo. Mas o que a gente tem é perfeito para alguma coisa que Jesus pode fazer. Entende? E é isso. E aí tem uma última e quarta coisa, assim, e eu já caminho para a conclusão, e é uma lição que eu tiro desse texto para a minha vida, espero que você também tire, é que nessa lógica do reino de Deus, a gente faz uma gestão de recursos assim. A gente agradece pelo que recebe e a gente abençoa. É isso. E ponto final. Não tem mais. A gente agradece pelo que recebe e a gente abençoa. A gente fala obrigado, Senhor, porque eu sei que veio de Ti. Agora que eu recebi, eu separei aqui para compartilhar com os meus irmãos e irmãs. É isso. Ou a gente vive com a consciência de que aquilo que a gente tem não é só para a gente, que aquilo que a gente tem é também para abençoar gente que a gente nem imaginou, ou a gente vai ficar na lógica da meritocracia. Eu trabalhei, eu mereci, eu conquistei, é meu, ninguém sabe o quanto eu suei, como se ninguém suasse aqui para conseguir o seu e não consegue às vezes. Como se a sociedade e a nossa política não criassem estruturas injustas, de exclusão, de desigualdade, permitindo que alguns cheguem, que outros não. E a gente fica nessa lógica aí. Mas a lógica do reino de Deus é diferente. E, de novo, isso não significa que você deve ser irresponsável na administração dos seus recursos. Isso não significa, para não falar que o pastor está sendo irresponsável, que você deve achar agora que você vai salvar a humanidade se esquecendo da sua casa. Não significa que você deve ser tão generoso, tão altruísta, que você vai colocar a vida dos seus filhos e filhas em risco de uma maneira irresponsável. Não significa isso. Não é isso. Assim, você não precisa deixar de viver com os recursos que Deus te deu para sustentar você e a sua família. A lógica só significa que quando a gente recebe algo, a gente agradece, porque com aquilo que a gente recebeu, a gente pode também abençoar mais gente do que a gente imaginou. Não é só para a gente, é só isso. Então eu estou recebendo aqui, e eu estou sendo abençoado, porque eu vou poder descansar, porque eu vou poder fazer minha compra, porque eu vou poder levar minha família no restaurante, porque eu vou poder pagar a escola do meu filho. Mas é só para mim? É só essa consciência, sabe? É só para mim? E Deus está me abençoando? São só 7 pães, Senhor. São só 7 pães. Ele fala. Mas está perfeito para fazer alguma coisa, para abençoar mais gente que você. Está perfeito, de diversas formas. Então, a extensão da onde o nosso recurso pode chegar, o coração que pode transformar, das vidas que podem se alimentar de um jeito ou de outro, materialmente ou espiritualmente, a gente não conhece. Mas a gente pode desenvolver essa consciência de administração dos nossos recursos, sejam eles dons, tempo, dinheiro e qualquer outra coisa. Abençoar, sabe? Na verdade, agradecer e abençoar. Agradecer e abençoar. Então me fala assim, se essa não é uma história de um baita milagre, um milagre humano, mas transcendente. É que Jesus nos mostra aqui nessa história. Como a gente pode administrar o que tem, e 2, na medida do possível, e lembrar de quem a gente é. A gente não é gente que vive só pra gente. A gente é gente que foi chamada para uma vocação.
A gente que ouve palavras de Deus e fala que a nossa vida vai abençoar pessoas, não é verdade? É isso. A gente é corpo de Jesus. Então a gente recebe, agradece, usa, e sabe abençoado, e porque vive dessa generosidade divina, partilha a generosidade humana. Então lembra disso, Jesus abençoa todo mundo. 2, a compaixão nos ajuda a vencer a nossa incredulidade. 3, o que a gente tem é perfeito para alguma coisa que Deus pode fazer para abençoar outra vida. E 4, na vida a gente sempre deve agradecer, porque a gente sabe que tudo que a gente recebe e tem, não vem do nosso próprio esforço, mas vem de Deus. Mas tudo que chega na nossa vida e o que a gente tem, a gente pode, com tudo isso, abençoar, porque a gente sabe que não é só para a gente. Se você ainda não entendeu isso, talvez você ainda não tenha entendido o que é o cristianismo. E não tem problema, a gente está aqui para aprender junto, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu queria pedir, se você quiser, abaixar sua cabeça e fazer uma oração. Fazer uma oração, e eu gostaria, inclusive, que você tentasse olhar para aquilo que você tem e agradecer a Deus. Agradecer, ser grato por aquilo que tem. Eu acho que às vezes a gente se torna um filho, uma filha, assim, muito pueril, sabe? Que não consegue olhar para cima e falar obrigado, Deus. Então agradece pelo que você já tem. E se eu puder induzir a sua oração, se você estiver nesse cenário dessa história falando assim, eu não consegui ainda abençoar mais gente porque são só 7 pães, está faltando 3 na mesa para isso acontecer, preciso de 10. Né? Eu quero desafiar você nessa oração a falar assim para Deus, eu quero ver o que o Senhor pode fazer a partir desses 7 pães que estão na minha mesa, para abençoar as pessoas. Se você puder e quiser se desafiar nesse sentido, eu acho que a gente pode promover um caminho muito mais lento e mais libertador. Então eu vou pedir para você orar enquanto a gente canta. Não foi combinado. A Lu, que veio aqui abrir o culto, não foi combinado, então não é apelativo. Ela se esqueceu do momento das ofertas. Eu até falei para ela, deixa que eu falo depois da pregação, então, quando a música estiver tocando. Então aproveita para fazer a sua contribuição, se você trouxe, segundo a generosidade do seu coração, sabendo que Deus vai continuar te abençoando, você dando ou não dando. A questão é, sempre que você der, não só nesse momento, sempre que tiver necessidade, se você vai conseguir vencer a sua incredulidade diante daquilo que você tem e passar para esse lugar da compaixão, da transcendência humana e viver o milagre de Deus e ver esse milagre acontecendo na sua vida e na vida dos outros. Amém? Deus nos abençoe.